Atenção, pessoal do primeiro período para o toque de 5 segundos. Olá, boa noite. Boa noite. Hoje veremos Sobre os meios de comunicação de sua subjetividade, a persuasão, propaganda ideológica a construção da linguagem cinematográfica. e prosseguindo com o nosso tema sobre os meios de comunicação em massa, é importante ressaltarmos que os mesmos têm ganhado uma importância formidável nos últimos tempos e que é muito importante não deixarmos nos levar por algumas informações que possam ser duvidosas, indo além dos limites éticos. Agora vamos passar para a doutora em psicologia Yasmin Gabriela. Olá, boa noite. Eu sou a doutora em psicologia Yasmin Gabriela e eu venho aqui falar um pouquinho sobre a persuasão que muitos comerciais usam. Bom, a maioria dos comerciais procuram fugir da realidade como uma forma de resolver os conflitos que há na humanidade. E bem, essa forma de fugir, geralmente, eles fogem, mas não tanto assim, porque eles querem também que as pessoas vejam que elas também estão no mesmo âmbito do mundo, que elas possam se refletir sobre isso. Então, quando eles fazem uma propaganda, digamos assim, eles usam uma realidade fantasiosa, tipo perfeita, mas não tão longe da realidade, porque eles realmente querem trazer o público-alvo mais para perto do produto que eles querem vender. Bem, e dessa forma, eles fazem isso de uma forma bem sutil e bem convincente para que as pessoas possam, enfim, cair no papinho deles, digamos assim. Porque eles fazem toda uma enrolação por trás das câmeras e eles fazem isso por uma forma de persuasão, de persuadir o seu público. E essa forma de persuasão é o que mais é utilizado nesse meio de comunicação. Provavelmente mais nos jornais, no YouTube, nas propagandas de produtos, e é assim que eles sempre fazem, forma de persuadir o seu público. E dessa forma é um processo bem racional, tipo, como posso te explicar? Racional que não seja algo irreal que a pessoa veja, é algo sempre que ela vai ver, se identificar e querer. Quando uma pessoa vai vender um produto no comercial, eles tentam fazer de uma forma que venha chamar o público mais e mais, não deixando informações claras e sucintas, mas sim informações que trazem às pessoas uma ideia de conforto. Como um exemplo, a televisão. Quando você vê uma TV vendendo no comercial, geralmente eles não trazem o preço em si, ou o quanto o HT é bom, ou a qualidade da imagem é boa. Não, eles geralmente trazem uma fantasia de que aquela TV é a melhor de você comprar, uma fantasia de luxo, que a casa dela vai ficar mais bonita, mais confortável, tendo uma televisão boa, mais cara, digamos assim. E é dessa forma que eles vão persuadindo o seu público, de uma forma sutil, que muitas vezes o público nem percebe que foi persuadido, porque ele não repara nisso, ele se vê tanto nisso que ele acaba entendendo essa causa. Então, como uma justificativa da pessoa idealizar isso. Então, ele vai comprar e acaba justificando de por que comprar tal coisa. Então, o público é persuadido a comprar um produto, sendo que sequer ele precisa ou necessita, mas acaba levando em conta o que o comercial traz. Então, ele meio que justifica a tal compra que ele possa vir fazer. Então, finalizamos essa parte de persuasão e eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis explicar para vocês. Boa noite. Agora, enfatizando o que a doutora Yasmin Gabriela falou, vamos falar sobre um pouco da linguagem da sedução. Os comerciais. Os meios de comunicação se utilizam de comerciais que usam mensagens para conduzir indivíduos à compra. E essa linguagem ela é utilizada de várias formas para que façam essa condução. Uma delas muito utilizada é a comparação. Geralmente um produto, uma marca
que quer fazer essa propaganda, ela pega uma concorrente para fazer uma comparação, para mostrar que o seu produto é o melhor do mercado. E a gente sabe que muitas vezes isso funciona. Outra forma também muito utilizada são a forma que a mensagem é conduzida ao indivíduo. Um exemplo, se a gente tem uma determinada marca de um biscoito e no slogan da propaganda tem biscoito tal é mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é mais fresquinho, a resposta imediata do consumidor vai ser, a partir do momento que ele vai fazer uma compra de um determinado biscoito, ele vai ser influenciado pela essa propaganda. E isso é uma forma de linguagem para seduzir indivíduos à ação de compra. Outra forma de propaganda é a propaganda ideológica. Essa tem como objetivo influenciar diretamente no comportamento dos indivíduos. Ela vai trabalhar com as crenças que o indivíduo tem acerca de alguma coisa. E essa crença, essa opinião, ela vai ser formada de 3 formas: da ação do indivíduo em relação à sua crença, da afetividade que ele tem com a mesma e do conhecimento que ele tem com a crença na qual ele tem. Se alguém foi impedido de realizar a sua crença, ele automaticamente vai tentar superar essa proibição. E ela pode ser não acreditando no que aquele comercial, ou então aquilo que está sendo induzido para o indivíduo. Ou ele tenta evitar essa forma de controle, ou então ele vai acabar mudando a sua crença. Um exemplo de crenças que foram mantidas são as dos judeus, que apesar de todas as propagandas ideológicas que foram feitas para perseguir eles ainda conseguiram manter fortemente a sua crença. E as propagandas ideológicas elas vão mexer com 2 cunhos: o fator cognitivo e o fator afetivo. Ambos eles podem ser alterados de acordo com a informação dos temas. Então, pode ser causado uma antipatia, que é o fator afetivo, ou um componente que facilitará a mudança da posição em relação ao movimento e vai passar de algo positivo para algo negativo, que é o fator cognitivo, já que vai ser voltado para a formação de novos conhecimentos. E agora iremos passar a palma para a professora de letras e especializada em cinematografia, Vitória Guerra. Boa noite, eu sou professora em letras com especialização em cinematografia, Vitória Guerra, e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a construção da linguagem cinematográfica. A técnica da veiculação de imagem é desenvolvida principalmente pela construção cinematográfica e também utilizada muito na propaganda ideológica. É uma grande forma de manipulação ideológica. Durante e após a Segunda Guerra Mundial, ela foi muito utilizada pelos americanos como uma fonte de, como posso dizer, objetivo publicitário. Os alemães não ficaram muito para trás, tanto que o ministro da propaganda de Hitler ele foi considerado um gênio publicitário, por fazer que boa parte da Alemanha acreditasse nos ideais de Hitler e acreditasse que os judeus eram realmente uma raça inferior e que a raça ariana ela estava superior a estas pessoas. A linguagem cinematográfica é a linguagem da imagem, trazendo muitas iconografias, entendeu? Tanto que muitos autores falam que a decodificação dessa imagem ela traz um certo fragor, que podemos traduzir como um desconforto dessa imagem. Uma determinada parte dessa imagem também está muito ligada ao que vai trazer ao público, a sensação que vai trazer ao público. Tanto que, quando um cineasta ele escolhe um tipo de cenário para aquela cena, não é apenas por causa da cena em questão, mas sim por todo o conteúdo que vai trazer para a pessoa que estará assistindo a cena. Tanto, dito isso, a gente pode observar que a imagem dirá tudo sobre aquilo que está sendo passado. Entretanto, quando essa imagem é utilizada, nós podemos observar que precisa de uma história
que sustente essa imagem, entendeu? Essa imagem, ela diz tudo, mas a partir do momento que essa imagem é utilizada, ela precisa ter um enredo que sustentará essa imagem. Tanto que podemos trazer um pouco para o nosso usual quando fazemos essa utilização de imagens com pessoas, candidatos em propagandas eleitorais, e quando esse candidato pode não ter todo esse poder que diz ter, nós precisamos trazer conteúdo para essa propaganda eleitoral, fazendo com que a pessoa acredite que ele tenha todo esse poder. Dessa forma, nós podemos observar como os americanos, eles fazem a sua população acreditar que o líder político da Cuba, ele é totalmente anarquista, de certa forma, entende? Tipo, basicamente, nós sabemos que Cuba não tem um milésimo da força de combate americana, mas mesmo assim, os americanos, eles fazem acreditarem que os cubanos, eles podem, têm essa animosidade na visão que eles passam para eles. E dessa mesma forma, nós podemos ver como os iraquianos, eles trazem a figura dos americanos para convencer a população iraquiana que a intervenção dos Estados Unidos é totalmente legítima. E também podemos levar para Cuba esse mesmo exemplo, trazendo que eles sempre trazem a imagem dos Yankees, que é como os americanos são conhecidos lá, de uma forma ruim. A gente pode observar também que o recurso da propaganda ideológica, ela é sempre acompanhado com a contra-propaganda. Então, quando existe essas propagandas de um país, como nós falamos, sempre vai existir a contra-propaganda desse outro país. Nós podemos observar um exemplo mais prático da nossa vida cotidiana com as propagandas eleitorais, que sempre que existe uma propaganda de um político, o outro vai ter que contradizer o que ele falou sobre si. Nessas partes de propaganda e contradições, nós podemos observar que a sua maneira de pensar antes daquele comercial, ela é bastante valorizada. Tanto que nós precisamos assimilar e decodificar o que estamos vendo para poder perceber se aquilo é de certa forma real ou então para ser convencido que aquilo é real. Então nós precisamos observar, entendeu? A propaganda, ela passa totalmente uma imagem que vai fazer com que a gente observe e decodifique da forma que eles querem que seja decodificado. E dessa forma, nós podemos encerrar, de certa forma, essas propagandas ideológicas e podemos observar que existem um segundo modo de propagandas eleitorais, que seria as propagandas sociais, as de cunho socialista e as que falam mais sobre a economia do nosso estado. E também essas que, nesse caso, elas são voltadas mais para os meios de comunicação em massa, onde elas são, de suma maioria, organizadas e manipuladas pelos grandes empresários, e por isso eles fazem com que a gente acredite no que eles queiram. E com isso nós podemos observar o grande poder dos meios de comunicação em massa. E assim eu posso finalizar o meu comentário acerca do assunto. Para finalizar, faremos uma entrevista com o universitário Júlio César acerca do tema. Boa noite. Agora a gente vai entrevistar um universitário. A gente vai fazer uma pergunta acerca da temática que estamos trabalhando. Júlio, do seu ponto de vista, você considera que os meios de comunicação influenciam o pensamento da sociedade na atualidade? Sim. Por quê? Basicamente, os meios de comunicação, eles transmitem toda a informação que uma pessoa pode levar ou para um grupo de pessoas. Isso pode acabar gerando até mesmo certos conflitos por informações falsas. Ou também sendo um meio útil, já que informações verdadeiras podem ser disseminadas e se ajudar no conhecimento populacional. Muito obrigada. Com a entrevista, finalizamos o nosso jornal. E seguimos nossa programação com a novela Francisco Tirano dos Sonhos. Obrigada pela atenção.